E hoje é um dia muito especial, um dia muito feliz, porque nós vamos finalmente começar a falar sobre uma série, uma saga de livros, que é considerada aí uma das maiores e melhores sagas de fantasia que a gente tem, dando início a essa época das grandes fantasias modernas, uma saga que bebe muito do que é escrito em Senhor dos Anéis, principalmente esse primeiro livro em A Sociedade do Anel. E sim, eu estou falando aqui do grande clássico escrito por Robert Jordan, que é A Roda do Tempo. E se você gosta de A Roda do Tempo, já vai deixando aí embaixo, quem sabe a Intrínseca dá uma chance se esse vídeo for bem e volta a republicar aí as edições, que eu tô muito ansioso pra conseguir ler as outras sequências, a continuação dessa grande história do dragão aí que a gente tem dentro de todo esse mundo de A Roda do Tempo, né? Mas como a gente bem sabe, tá sendo muito difícil de encontrar os livros aqui no Brasil, principalmente, e encontrar eles em português. O primeiro eu li em português, eu não queria mudar o idioma, mas eu acho que muito provavelmente eu vou ser obrigado, mas é isso então, comenta muito aqui embaixo se você curte A Roda do Tempo e gostaria que essa série voltasse a ser publicada. Oi, eu sou o Grinsauro, então já vamos falar sobre exatamente essa grande saga, sobre a história que traz o primeiro livro da saga da Roda do Tempo, que é também conhecido como O Olho do Mundo, e nesse livro O Olho do Mundo que a gente tem é uma história que bebe muito da fonte, que é Sociedade do Anel. Inclusive todo o começo, até mais ou menos a metade do livro, é basicamente a Sociedade do Anel colocada em outros personagens, né, numa roupagem diferente. E até assistindo uma das aulas do Sanderson que ele tá postando aí no YouTube sobre escrita, né, fantástica, ele explica um pouco exatamente sobre esse momento em que o Robert Jordan tava pra fazer a publicação e até pra fazer a criação de todo esse universo, né, da Roda do Tempo. E na época o que as editoras queriam era uma nova saga de livros que fosse Senhor dos Anéis 2.0, basicamente. Então ele olhou para aquela oportunidade dentro do mercado, dentro do que as editoras queriam, e resolveu então escrever novamente o Senhor dos Anéis, dando uma cara um pouco diferente, com conceitos obviamente diferentes, porém a história de modo geral nesse primeiro livro ela é muito semelhante ao começo ali que a gente tem de Senhor dos Anéis, né? Inclusive até se você for resumir a história, que a gente tem aldeões numa vila, e aí chegam pessoas mais sábias que aqueles aldeões, e aí vira para aqueles aldeões e falam, então, agora vocês vão ter que salvar o mundo de um mal, tá aí rondando todas as profundezas, e que se não fizer nada esse mal ele vai acordar e vai destruir todo mundo. E aí o que a gente tem em A Roda do Tempo é exatamente essa complexidade de ser uma roda e meio que o mundo sempre acaba e as pessoas que estão ali empenhadas, né, em lutar contra o tenebroso, que inclusive é um nome que eu não gosto de como foi traduzido, né, porque o nome dele em inglês é The Dark One, né, então é um pouco diferente de o tenebroso parece muito mais aquele xingamento de o tinhoso, né, e tal, mas parece uma coisa mais pejorativa, não sei, na minha cabeça, não gostei muito da tradução, mas enfim, é o que a gente tem, vamos trabalhar com o tenebroso. Mas então a gente pega essas pessoas, elas saem numa aventura e no meio dessa aventura elas têm que se separar em núcleos de personagens, depois esses personagens vão acabar se encontrando de novo no núcleo para chegar num ponto que é também um círculo redondo, como o vulcão que a gente tem, o Mountain Doom. Inclusive a montanha que a gente tem em Roda do Tempo também é uma das montanhas que eles têm que passar, a montanha Doom, só que escrita de um jeito diferente, não é Doom, né, é outro Doom, enfim. Mas a gente vê muito a semelhança com as nuances necessárias para a história da Roda do Tempo, que eu vou falar em mais detalhes para mostrar para vocês o quão diferente também é essa história, por mais que a estrutura dessa primeira jornada seja bastante semelhante a Senhor dos Anéis. E já no prólogo, o Robert Jordan faz uma escolha bastante interessante para colocar o tom da história, o que vai ser e o que a gente pode esperar todos os livros da série, né? Para quem não sabe, A Roda do Tempo conta com míseros 14 livros para você ler, então assim, é uma jornada que vai te acompanhar durante bastante tempo, e inclusive fica aí de curiosidade que essa saga começou e foi pensada para ser resolvida em 3 livros, porém o jeito como o Jordan escreve, que é um jeito bastante exploratório do universo dele, ele acabou se delongando aí durante 12 livros, né, 11, e aí tanto que o Sanderson teve que finalizar os últimos livros aí até chegar no 14º livro e finalmente a gente ter o confronto, a batalha final, né. E voltando à ideia do prólogo que ele tem, né, como um jeito genial de começar a história, é que basicamente ele faz um grande resumo do que esperar nesses livros, né, nesses 14 livros. Então no começo, bem no prólogo mesmo, então aqui não é spoiler, a gente tá acompanhando um dos homens que se tornou
o dragão, e a gente acompanha esse dragão sendo corrompido pelo Tenebroso e basicamente matando toda a sua família e trazendo o caos novamente, destruindo o mundo, né? Basicamente a gente vê a loucura sendo instaurada nesse dragão e basicamente a roda resetando, né? E dando mais um giro, e aí a gente vai ter novamente ela reescrevendo a história, só que de uma forma semelhante, porém com o padrão que é sempre muito falado nesse livro, do padrão que a roda tece, que, sendo bastante sincero, pra mim são ideias muito interessantes de você trabalhar, principalmente quando a gente vai pra personagem da Moiraine, né, Sedai, que eu vou entrar mais em específico quem são os Sedais, quem são as Sedais, quem são os Saiyajins, né, enfim, mas quando a gente entra no personagem dela, ela é um personagem que trabalha mais com o padrão da roda, parece que ela entende muito mais essa misticidade que tem em volta de como o tempo acontece, né, e como ele é cíclico ali dentro daquele universo. Então são coisas bastante interessantes a gente ver em como ele trabalha, e exatamente esse prólogo ele traz essa ideia de que a gente sabe então o que esperar de quem for ser o novo dragão dessa história, né? Então a gente tem ali um personagem que a gente sabe lá pro final do livro e tem a confirmação de que realmente ele é o dragão, então a gente espera o que vai acontecer com ele, o que possivelmente vai acontecer com ele, né? Só baseado nesse pequeno prólogo que a gente tem. Então, isso pra mim é uma sacada genial de você fazer uma versão reduzida da história pra já setar uma expectativa, você já coloca o que o leitor pode esperar daquela história e você já faz com que ele fique ansioso pra ver isso acontecendo com esse personagem. Que inclusive pra mim um dos pontos altos de A Roda do Tempo são os personagens. Eu gosto muito de todos eles. Quando a gente pega o núcleo principal ali, né, que agora eu vou começar a entrar um pouco mais nessa história em si do que acontece. Então primeiro a gente tá lá em Dois Rios, né, com um grupo de amigos, né, que é basicamente o Matt, o Perrin, o Randall Thor e a Gwen, né. Se eu estiver pronunciando errado eu já peço desculpas aí, mas foi o jeito que eu li o livro, tá? E a gente também tem a Nynaeve, né, que é a sabedoria daquela região do Dois Rios, e a Egwene que tá sendo treinada pra ser essa sabedoria também, eventualmente, pra Nynaeve ir pra outro lugar. E aí, em certo momento, a gente tem um ataque de Trollocs, que são criaturas ali que lembram quem seriam os orcs dentro de Senhor dos Anéis, né? Que são meio que essas criaturas que servem ao Tenebroso e são meio que os soldadinhos, digamos assim, do Tenebroso. E a gente vai ter um ataque aos Dois Rios, inclusive isso tá lá na série também, se você não conhece a série da Amazon, eu vou entrar em mais detalhes sobre coisas que eu tenho a falar sobre a série, mas isso vai ser mais pro final do vídeo se você quiser saber as minhas considerações. Mas voltando então pra história, a gente tem esse ataque na Vila dos Dois Rios, né? E a gente tem eventualmente também a Moiraine Sedai junto com o Lan, que é o guardião, né, da Moiraine. Sempre uma Aes Sedai, ela é acompanhada do seu guardião, e eles estão ali naquela vila porque eles meio que estão procurando 3 jovens, né, que os Trollocs estão atrás. Então ela não sabe muito bem ainda qual daqueles 3 jovens vai ser o dragão, mas ela já tem uma expectativa de que um daqueles 3 que é obviamente o Perrin, o Matt e o Randall Thor, né? Inclusive tem toda uma backstory que vai se desenvolvendo também com o próprio pai, o Tan, né? O pai do Rand, que dá uma espada pra ele com a marca da graça e a gente não sabe de onde aquela espada veio. E, enfim, é que é muito difícil fazer uma linha dessa história, porque muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo enquanto tá sendo contada essa história, mas eu vou tentar me manter aqui, manter um foco no que acontece em linhas gerais. E basicamente, então, a Moiraine chega lá e explica um pouco a situação bem por cima e fala que eles têm que seguir com ela até Tar Valon, né, que é a região onde as Aes Sedai elas são treinadas. Então ela vai pegar todo mundo e ir lá pra Tar Valon, e se eventualmente um deles ali for o dragão, ela consegue, junto com as Aes Sedai, meio que, não é isso que ela fala pro Rand, mas é o que a gente tira da história, mas meio que domar o dragão, né, pra não deixar com que ele destrua o mundo. E agora entrando um pouco mais nas complexidades que acontecem dentro desses termos técnicos, né, que existem. Eu falei de Aes Sedai, eu falei de Saiyajin, eu falei do dragão, e basicamente tudo isso gira em torno de quem consegue tocar a fonte do poder verdadeiro, né? E essa fonte é uma fonte obviamente fictícia, que meio que as pessoas têm dentro delas, que é uma parte do padrão em que você consegue tirar forças meio que sobrenaturais, assim, meio que não humanas, né? E até castar, por exemplo, magias, né? A Moiraine, ela tem
uma cena muito boa nesse livro. Pra mim é uma das melhores cenas de magia, que ela simplesmente tá com uma Fireball, então pra mim é sensacional. Eu que sou um grande jogador de mago de druida, amo Fireballs. Enfim, pra mim é uma boa descrição do que é a magia e o que o poder verdadeiro é capaz de fazer. E exatamente as Aes Sedai são as mulheres que conseguem tocar essa fonte desse poder verdadeiro, né, do poder único e verdadeiro. E os Saiyajin são os homens que conseguem tocar essa fonte. Inclusive, muito da história das Aes Sedai e dos preconceitos que existem com as Aes Sedai é exatamente por conta daquilo que elas fizeram em conjunto com os Saiyajins. Porque dentro dessa história, o que acontece, que fica muito conhecido, é que os Saiyajins que tocam, né? Então, os homens que tocam a fonte do poder verdadeiro, eventualmente eles acabam ficando maluco da cabeça e acabam fazendo muita cagada e eventualmente acabam destruindo aí nações. Então eles meio que as Aes Sedai tiveram que começar a pegar esses caras e meio que domar, entre aspas, assim, para tentar segurar essa influência do tenebroso, né? Porque muitos que são tocados que conseguem tocar a fonte acabam sendo tentados pelo tenebroso. Bom, explicado um pouco dessa história, né, do que são os Saiyajins e o que são Aes Sedai, a gente tem obviamente muito mais lore dentro disso. A gente vai ter os Oigers, por exemplo, que vão aparecer eventualmente com o personagem do Loial, e vamos falar um pouco mais sobre os personagens, focando aqui um pouco mais nos personagens principais. A gente tem um dos, pra mim, que é o melhor personagem dessa história ali, daquele grupo, que infelizmente na série eu acho que ele foi muito mal utilizado também, que é o Matt. O Matt, pra mim, ele é um personagem sensacional, com várias camadas de desenvolvimento. Todos eles ali, óbvio, tem um grande desenvolvimento da história, desde a Egwene, né, que ela quer ser uma Aes Sedai, e esse confronto com a Nynaeve, que não quer deixar com que ela seja uma Aes Sedai, porque a Nynaeve não acredita que as Aes Sedai estão ali pra fazer algo bom. A gente tem o Perrin também, quando ele conhece o cara lá nas florestas, que agora me fugiu o nome, enfim, eu vou deixar aí aparecendo na tela, que ele vai aprendendo o poder que ele tem com os lobos ali, né? Enfim, nada disso é muito spoiler, tá? Eventualmente, se vocês forem ler o livro, isso vai estar lá, então não é nada que vai te tirar esse prazer de ler essa história. Mas então, obviamente, todos os personagens têm desenvolvimentos muito grandes. O Rand nem se fala, né? Ele, basicamente, que é o centro das atenções dessa história. A gente tem toda essa trama dele, que ele sempre achou que ele era dos Dois Rios, e eventualmente ele começa a perceber que talvez ele não fosse de lá, ou será que ele realmente nasceu ali, ou será que os pais dele são dali? A única coisa que ele sabe é que o pai dele foi viajar eventualmente, voltou casado com um filho, só que ele acha que ele é filho daqueles pais, e será que ele é mesmo filho daqueles pais que ele tinha? Fica todo esse confronto na cabeça dele também. Mas pra mim, quem ganha os holofotes nesse primeiro livro é o Matt, porque ele tem um desenvolvimento tão sensacional de começar numa base onde ele não quer sair dali de Dois Rios, depois ele cresce gostando da aventura, depois eventualmente acontece uma situação específica que ele começa a se transformar de personalidade, e depois eventualmente a gente vê que talvez não seja uma transformação que ele faz intencionalmente, mas que ele faz por exatamente a influência do tenebroso nele, e aí eventualmente tem um twist nisso dele também. Então, pra mim, ele é um dos personagens que nesse primeiro livro mais tem flutuações assim na personalidade dele, e é feito com uma leveza muito, muito legal. Inclusive, no final do livro, que é outro ponto alto que eu acho desse livro, é que ele dá um pouco de uma explicada nas coisas que aconteceram no começo, que antes não tinha tanta explicação, e aí você fala, era isso então, sabe? Você tem aquele estalo e você fala, meu Deus, pode crer, agora eu entendi tudo. Então, esse livro ele é sensacional nesse sentido, sabe? Ele te joga na história, ele vai te jogando assim, com tranquilidade, você vai acompanhando, você vai lendo, e eventualmente as coisas vão clicando na sua cabeça, e você começa a encaixar as peças do quebra-cabeça, e você começa, caramba, e você entra num estado de êxtase depois que você termina o livro. É sensacional. E aqui eu queria falar de um dos personagens que pra mim foi o cara mais legal dessa história, dos personagens secundários, né, quando a gente sai desse núcleo principal, que pra mim eu senti muita falta na série. E falando um pouquinho dos paralelos com a série já, que eu acho que já deu bastante tempo de vídeo, e foi o Homem Verde, né? E o Homem Verde, basicamente, ele é um druida que existe, que as pessoas encontram ele quando essas pessoas precisam encontrar ele, e ele é o guardião
Guardião do Olho do Mundo, que olha só, é o nome desse primeiro livro, que é sobre, né, sobre o que é todo esse primeiro livro, que é que eles têm que chegar nesse Olho do Mundo. Então eles precisam encontrar esse Homem Verde que tá no meio de uma terra que é chamada de praga, né, The Blight Border, né, ou The Blight, né, que é a praga, enfim, tá se espalhando ali e tá corroendo, porque aquela praga fica perto de Shayogul, que é uma região onde o Tenebroso está sendo aprisionado. Então, assim, também existe essa dinâmica, né, da regionalidade das regiões, e as regiões mais perto ali, principalmente quando a gente vai falar de... eu esqueci o nome da terra natal do Randy, mas eu vou estar deixando ali. E essa região, ela fica mais perto dessa borda, né, da praga, e ali tem bastante ataque de Trollocs, exatamente por estar mais perto do Tenebroso, né? Inclusive, grande parte do começo da história é porque tinha tanto Trolloc no sul, que é bem longe dessas regiões da fronteira. Mas enfim, falando do Homem Verde, que era o meu objetivo desde o começo, ele é basicamente um druida que protege esse olho do mundo, e você encontra ele só quando você realmente tá procurando, e na teoria você não consegue encontrar ele mais de uma vez. Então se você já encontrou ele uma vez, você não vai encontrar outra, porém, obviamente, como esse livro precisa, né, a Moiraine encontra ele por uma segunda vez. Eu achei esse personagem sensacional, ele foi o meu personagem secundário favorito. O Loial, né, o Oiger da história, que é muitas vezes confundido pelas pessoas comuns, entre aspas, como um Trolloc, também é um personagem muito legal, mas ele não cativou tanto meu coração quanto o Homem Verde. E aí o ponto que eu ia falar que é diferente da série é porque na série nem tem o Homem Verde, tá? Eu achei uma sacanagem isso não existir. E, se eu não me engano, na série eu nem lembrava dessa parte do Olho do Mundo. Eu acho que isso é muito mal subutilizado. Sendo bem sincero aqui, depois de ter relido, né, A Roda do Tempo e olhando pra trás e vendo as coisas da série, eu acho que falta muito ainda pra chegar no mesmo nível, e nem vai, né, eventualmente, porque agora seguiram uma linha completamente diferente, com a liberdade que eles tinham ali pra fazer, né? E eu nem falei aqui da galera que é da Luz, né, os Filhos da Luz também, tem toda uma história por trás, quando o Perrin e a Egwene são capturadas, deve ser esse a pronúncia, enfim, são capturadas pelos Filhos da Luz, né? Tem toda uma complexidade que eu acho que vai ser aumentada ao longo dos outros livros, mas eu não vou entrar em detalhe. Eu quis realmente ressaltar os pontos que eu achei incrível desse livro, que é tanto o prólogo e a escolha da história, quanto os personagens e o desenvolvimento de cada um desses personagens. E só pra fechar, só pra finalizar, uma coisa que tem bastante discussão em cima de A Roda do Tempo de ser um livro machista. Eu realmente acho que os personagens homens, muito deles são machistas sim, porque eles têm esse conceito das Aes Sedai, que só as Aes Sedai fazem cagada no mundo e tudo mais. E olhando para os personagens que a gente tem no livro, não tem muito personagem feminino tão relevante. A gente tem a rainha, a Morgase, obviamente, ela é uma baita de uma personagem relevante, que eu imagino que vai aparecer mais ao longo dos livros, mas realmente, quando a gente olha na visão geral, a gente tem mais a Moiraine, a Egwene e a Nynaeve, né? Então eu acho que falta um pouco disso, talvez seja por isso as críticas. Eu não senti muito no sentido de falas machistas do lado do Robert Jordan, mas tem essa questão de como os personagens tratam as Aes Sedai, né? Mas enfim, se você tem alguma opinião diferente dessa minha, deixa aí nos comentários também, que é sempre interessante a gente saber e ver outros pontos de vista. E acho que por hoje é isso. Se você gosta dos vídeos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com pessoas que você acha que gosta de A Roda do Tempo também, ou que você acha que essas pessoas iriam gostar e deveriam começar a ler A Roda do Tempo. Talvez esse vídeo ajude com essas pessoas tenham mais vontade de ler esse livro. E é isso. Se você quer que o conteúdo do canal continue melhorando, né, em qualidade, eu te convido a ver lá o membro que a gente tem no canal. A gente tem desde um que é simplesmente um apoio ali pra dar uma ajudinha pro canal, até, né, se você quiser dar uma ajuda ainda maior. Mas é isso, gente. De toda forma, um comentário, um like sempre ajuda. Se inscreva, um abraço e até a próxima.